Então, oi, gente, tudo bom? Hoje é um dia assim, muito feliz e especial para mim. Eu vou conversar com uma ex-aluna queridíssima, assim, dessas alunas que foi muito grudada e que tem uma carreira brilhante, vai poder contribuir com a gente com um assunto que eu amo e que vocês também amam, que é o livro, os direitos autorais, a importância da leitura para a gente. Sem a leitura, sem o estudo, a gente não é nada, né? Mesmo que a pessoa conquiste muita coisa, ela não consegue ser feliz sem a leitura, sem o conhecimento do mundo por meio do livro, tá? Então, o papo hoje é uma história do livro, e óbvio que a gente vai perceber que as grandes civilizações e os grandes governantes que a gente se refere a eles até hoje foram aqueles que investiram em cultura, que investiram principalmente em grandes bibliotecas. A gente fala deles até hoje. A gente vai falar um pouco disso também. E eu quero apresentar para vocês a Fernanda, queridíssima. Ela vai contar a trajetória dela e como ela chegou aí a ser essa defensora tão importante do livro e da leitura. Vamos lá, Fernanda. Oi, professora. Gente, é uma alegria estar aqui mesmo. Eu estou muito contente de poder fazer esse bate-papo com você. É uma delícia lembrar. A Angela foi minha professora de história no colegial. Eu contei para ela quando a gente conversou que foi assim uma das fases mais legais da minha vida, o colegial. Que a gente fez. Estudei aí no Toledo, no colegial. Tinha uma turma incrível de colegas e de professores também, né, Angela? A gente tinha professores muito legais na Toledo. E eu me formei em Direito também aí na Toledo. Depois que eu me formei, eu vim para São Paulo para continuar estudando, fiz processo civil na PUC, e aconteceu de eu ir trabalhar para a Câmara Brasileira do Livro no departamento jurídico. Tinha um advogado que é meu querido, que me ensinou tudo em direito de autor, o Dr. Plínio Cabral. Ele já faleceu, mas assim é um mestre que eu sempre referencio, porque ele que me colocou nessa coisa do direito autoral. E um prazer muito grande, assim, o mundo do livro é um mundo muito apaixonante do direito de autor, porque através do livro que a gente consegue evoluir como sociedade, assim, as pessoas que têm a oportunidade de ler, que conseguem ter esse acesso, elas crescem, a mobilidade social também está muito fundamentada no livro da educação. Eu acho que a gente só vai chegar a ser um país legal mesmo quando a gente tiver essa questão da educação e da leitura equacionada no Brasil. Acho que a gente tem que brigar por isso. Se a gente quer um país melhor, a gente tem que brigar por isso e defender. Que mais? Bom, você falou um pouco dessa história do livro. Eu estava aqui pensando assim, como a evolução humana do conhecimento tem a ver com essa história do livro, né? O conhecimento era registrado, nas paredes, com a invenção do papel, a coisa já teve uma possibilidade maior. Os registros começaram a ficar colocados em algum lugar. Então, a gente consegue evoluir através do que os outros já pesquisaram, né? Depois, com a prensa de Gutenberg, né, que a gente passou a ter livros impressos, porque antes eles eram todos manuscritos, isso também ganhou uma outra dimensão, né? A gente sabe que ainda era muito restrito na época da prensa, né? Ele ficava... Ângela, estou lembrando de uma aula sua. Lembrando uma aula sua, a gente leu e assistiu O Nome da Rosa por conta disso, do Humberto Eco. E, assim, aliás, foi quando eu descobri Humberto Eco, assim, aquela coisa do conhecimento estar fechado, e a gente tem que trabalhar cada vez mais para o conhecimento estar acessível a todo mundo, né? Sim. A internet, eu acho que é um outro passo para isso, né? A impressão, ela deu uma amplitude muito maior para o conhecimento, a internet está aí para isso também. Todo mundo fala, tem tudo na internet. Tem, de fato tem. Só que a diferença da internet para os livros é que os livros normalmente têm uma curadoria, tem muito estudo em cima, tem pesquisa, né? Tem gente cuidando de como aquilo vai sair. Na internet está tudo disponível, mas o curador somos nós mesmos, né? Então, exige um pouco de experiência de leitura para você encontrar as informações seguras, né?
mas eu acho que a internet também é um instrumento de democratização aí da informação e do conhecimento. A gente está engatinhando nisso ainda, né? Isso vai longe. Mas eu vejo assim, ó, quem não lê dificilmente aproveita bem tudo o mundo que a internet coloca à disposição, porque não consegue nem distinguir, eu vejo nas mídias sociais, não consegue fazer a distinção de uma notícia real, de um fake news, reproduz coisas que, inclusive, é importante a pessoa pensar Sim. isso, porque aquilo que se escreve nas redes sociais não se apaga. É Mesmo que verdade. ela exclua Não tem alguém, rascunho, não tem rascunho. não tem. Outra coisa, alguém pode ter copiado aquilo com o nome da pessoa já. E isso vai comprometer, inclusive, o próprio currículo da pessoa. Se a pessoa é mais jovem, e significa que ela não, a leitura, ela dá capacidade para a gente, inclusive uma rapidez na busca do que você quer, a forma de buscar. Tudo isso a gente adquire pela leitura, né? E eu sempre repito isso. O conteúdo que tem na internet foi produzido por alguém, por algum autor que dedicou, às vezes, a vida inteira dele lá. Você digita lá Darwin, Evolução das Espécies, você pega um resuminho. Mas você tem que referenciar esse autor, porque essa pessoa passou a vida inteira pesquisando aquilo para te oferecer um conhecimento, né? Então, essa questão é fundamental, né? As pessoas, quem escreve, os universitário, ideias estão aí, é para usar. Né? Uma vez escrita, publicada, ela se torna possível, o uso é para quem quiser. É para isso que um autor escreve, né? Agora, o autor escreve esperando que o crédito, aquela ideia, aquele trabalho que ele teve, seja dado, né? E evita o problema que a gente viu até, por exemplo, de pessoas, inclusive eu li a última notícia, um professor da USP que teve os seus títulos cassados por conta de citação ou de desenvolvimento de ideia em texto, em artigos científicos, sem a citação de autoria. Isso é muito sério, né? Porque assim, eu acho que assim, a gente tem o direito de expressão, de produção intelectual, só que todo direito ele tem uma responsabilidade junto. Se você se dispõe a publicar algo, né, é importante que você verifique aquele conteúdo. Vem junto a responsabilidade. Então, assim, as pesquisas, elas têm que estar fundamentadas em coisas comprovadas, né? E a questão que você falou da citação do autor são duas coisas. Primeiro, que a gente tem a Lei 9.610, que é a Lei do Direito Autoral. Essa é a lei que protege os autores, né, que ela protege o direito de autor. E dentre as exceções dessa lei, quer dizer, a forma que ela autoriza usar a obra de um terceiro sem autorização, está a citação. Por quê? Porque a citação é uma forma da gente evoluir o conhecimento, né? Quem faz pesquisa pode citar um autor, por quê? Porque isso embasa o fundamento, só que a citação, ela presume que você deu crédito para o autor, né, da obra, quando foi publicada, onde é que está aquilo, é preciso dar o crédito. E, por outro lado, quando você cita, você está fundamentando a sua ideia, né? Você está recorrendo a autores que já pesquisaram o assunto para fundamentar o teu trabalho. Então, é extremamente importante e é obrigatório citar. É legal, a lei prevê isso, né? Outros tipos de utilização, a reprodução pura e simples, ela depende de autorização do autor, né? Tem que ter autorização prévia expressa para você republicar uma obra na íntegra de um autor. Agora, citar é um direito que a lei confere para a evolução do conhecimento e da pesquisa. Então, por isso é a importância de dar o crédito, de nominar, né? E tudo que você produz também, você tem direito de autor, né? A lei protege a todos os cidadãos. Se você criou um texto, um poema, uma música, você vai ter direitos sobre aquilo, sobre aquela sua criação. Mesmo que você cite alguém, tenha pesquisado, qual que é a diferença de citar e copiar, né? Tem uma coisa que sempre fica uma dúvida.
Quando você cita, você está usando o argumento de um terceiro para comprovar uma tese tua, mas a tua tese tem que ter vida própria. Se você tirou a citação e o seu trabalho deixou de existir, é porque não tem trabalho ali. Sim. Né? Ela tem que ser acessória, ela tem que ser uma coisa que complemente, que comprove, pode até ser para fazer uma antítese do trabalho, mas o teu trabalho tem que ter vida, né? Seja ele um artigo, um poema, o que for. Então, é para isso que serve a citação, e é importante fazê-la. Bom, isso de... Eu penso que um pouco da dificuldade no Brasil é que não se entende muito bem a produção intelectual. O brasileiro, ele tem muito mais apreço, talvez porque a gente precise mesmo estimular a leitura, por coisas mais concretas no sentido do físico, né, do pegar, e achando que as ideias elas não têm essa concretude. Então há uma dificuldade de entender que produzir ideia, produzir uma tese é um trabalho gigantesco. De uma vida, às vezes, né? De uma vida, porque a pessoa que, quando ela começa a produzir algo que vai servir muito para a gente, e é no sentido mesmo de evoluir, por exemplo, eu sei que existe aí uma norma no MEC que exige trabalhos de conclusão de curso para as graduações. Significa que todo universitário vai escrever. O que significa que todo universitário deveria ler um monte de textos, sejam eles na internet, né, um texto que vai ser classificado como científico para cada área, e seja no livro físico, porque desde que eu trabalho aí, que eu dou aula e começou essa coisa de internet, o livro vai desaparecer, o jornal vai desaparecer. Eu acho que não vai. Ele vai adquirir outro sentido, né? Você muda um pouco o uso dele, mas as coisas são possíveis de conviverem. Mas então esses universitários, eles só conseguem produzir aquilo que vai dar acesso ao diploma por meio de leitura de autores, em todas as áreas, né? Então, isso, toda pessoa que vai ter uma profissão e que vai ter um diploma universitário passa por esse processo de consulta aos textos de literatura, de científico, ou, enfim, de várias áreas, e ele tem que entender, porque se ele está tendo uma dificuldade enorme para produzir, porque é difícil, né? O processo da escrita é difícil, né? Você tem que fazer um projeto e tudo mais. Se ele está tendo dificuldade, imagine então o autor que ele está usando para começar o trabalho, para embasar o seu trabalho, né? Então, isso é uma coisa fundamental na questão da autoria, eu acho isso muito sério, e que também depois, se não for bem feito, eu acho que é interessante falar dessa lei de direito autoral, que o autor tem direito, qualquer artista tem direito à produção da sua obra, então na literatura, na poesia e tal, porque se a gente não estimula, que escrever é uma profissão, seja em qualquer área, e se não há um retorno, se essa pessoa não recebe suficiente para viver com essa produção cai, né? Então aí a gente vai ter um país carente de produção e de pesquisa em função da desvalorização, né, disso, tá? Então esse é um assunto, bom, sobre o livro a gente pode falar muito. O que eu ia comentar? Assim, por exemplo, quando a gente fala o jornal, o livro vai deixar de existir, na verdade não, porque o conhecimento, a pesquisa, ela não vai deixar de existir. Ela está ligada à evolução humana. A forma, cada vez a gente tem mais formas, né, de ter acesso ao conhecimento. O livro digital está aí, ele é uma realidade, ele ainda não tem uma produção similar ao livro impresso, mas ele é um livro que já
muita gente já lê no formato digital. Eu, particularmente, leio nos dois. Eu gosto do formato digital também. Inclusive, segunda-feira, a gente vai divulgar lá no canal da CBL do Facebook a pesquisa, produção e vendas dos canais digitais. A gente já divulgou a produção do impresso e agora a gente vai divulgar a do digital. A gente é um país que tem uma produção literária bastante rica. A gente produziu, no último ano, 2019, 50 mil títulos. Desses 50, é bastante, desses 50 mil títulos, boa parte deles, eu até anotei esse número aqui, boa parte deles são novos títulos. 30% dessa produção são novos títulos. Isso em todas as áreas, óbvio. A gente está falando aí tanto da pesquisa científica quanto da leitura de obras gerais, de livros didáticos. Esse é o número geral, mas é uma produção interessante. O Brasil é muito rico, a gente é muito conhecido pelos ilustradores. Quando você vai para as feiras internacionais, a gente tem ilustradores, autores premiados. Então, a gente tem uma produção rica. Falta um pouco essa coisa de despertar o gosto pela leitura, né? Isso é um fenômeno, de certa forma, mundial. A gente está cada vez com menos tempo e a leitura toma tempo, porque a leitura é um ato imersivo, né? De fato, toma. Você vê, tem uma pesquisa que é organizada pelo Instituto ProLivro, que mede os hábitos de leitura no Brasil. Chama Retratos da Leitura, essa pesquisa. A última, ela foi feita, a gente lançou em 2016, pela Retratos. Está saindo agora uma em setembro, né, com os últimos dados. Então, esses dados que eu vou dar aqui não são dados tão novos, porque a gente vai ter coisa nova. Mas, assim, por exemplo, é uma pesquisa muito ampla no Brasil todo. 44% da população brasileira se declara não leitor. O que significa isso? E 56% se declara leitor. Mas a pesquisa pergunta, se você leu nos últimos 3 meses um livro inteiro em partes, quer dizer, se você tiver lido um capítulo nos últimos 3 meses, a pesquisa está te considerando leitor. Então, você vê como esse índice ele é baixo ainda de leitura no país, né? Países que têm uma tradição de literatura, de leitura mais forte, têm índices muito mais altos que esse. Mesmo na América Latina, a gente está atrás da Argentina, do México. É uma questão a ser tratada no Brasil. Assim, acho que as políticas educacionais e a política de leitura e de formação de leitores precisa ser levada a sério. A gente tem várias leis que tratam disso, né? A gente tem lei do livro no Brasil, a gente tem uma lei que chama Plano Nacional de Leitura Escrita, que foi aprovada em 2018. Essa lei, ela cria a formação de leitores, passa a ser uma política de Estado, ela obriga que o Estado olhe para isso. Então, isso tinha que ter sido regulamentado no ano passado, e não foi ainda, né? Esse plano, ele cria parâmetros e métricas, assim, do que tem que ter um país para ser um país de leitor. Investir em biblioteca, mediadores de leitura, formação de professores, estimular o mercado. Você só chega num país de leitores quando você faz um estímulo muito grande. A gente vê na Retratos, por exemplo, quando você olha os motivos para não ler. A maioria das pessoas diz que não tem tempo, e uma coisa que chama muita atenção, boa parte deles diz que tem dificuldade para ler, que não consegue. Então, nossa, isso é muito grave, né? Assim, eu não tenho paciência, eu não tenho facilidade. Então, isso tem um pouco a ver com a alfabetização e com esse treino da leitura que não acontece durante a vida, né? Isso faz muita diferença. A gente precisaria levar isso a sério. Tanto eu tenho uma experiência na faculdade, assim, nos vários anos, né, de receber alunos, e eu sempre faço essa pergunta: quantos livros você lê, tal? E são vários alunos que falam: professor, eu nunca li um livro inteiro. Então, isso, pra gente, eu que sou uma leitora compulsiva desde pequena, né? Eu tive essa oportunidade, que meus pais eram leitores, meus avós, todo mundo em casa lia, mas as pessoas às vezes não encontram um ambiente, né? E aí eu percebo e acompanho essas pessoas quando a gente vai orientando nos textos mais simples, mas não tão
importantes mesmo assim, até que a gente percebe já no fim do curso que você criou um leitor, uma pessoa que a gente sabe que não vai mais viver sem leitura. Então, isso é um ensino, é uma prática, é uma prática que a gente treina. Não se trata de ser, esse é mais inteligente, esse é menos. Se trata apenas de um treino, né? Leitura é uma habilidade É uma a ser habilidade desenvolvida. e pode ser orientada por alguém que leia, né? Qualquer pessoa que lê pode orientar o outro a começar, estimular, ler junto, fazer discussão, e você vai transformando essa pessoa em leitor, porque ler se torna um vício. A gente não consegue mais viver sem. Então, é bem interessante esse processo e talvez olhar para a educação anterior à universidade, né? Você não vai ter um adulto leitor se ele não foi uma criança estimulada a ler, né? E eu sei que há um esforço dos professores, tal, mas talvez o jeito, eu penso que talvez regulamentar essa lei que você está falando e a gente começar aí a trabalhar com isso, né? Porque no fundo, para uma criança, o que é importante uma criança? Lógico que tem mil atividades que ela vai, mas é importante ela ler, escrever e contar, né? Se ela não tiver essas três habilidades, ler bem, escrever bem e contar, ela vai ter imensas dificuldades para desenvolver outras habilidades e competências mais tarde, né? Então, eu acho que a leitura aí é o exercício que está faltando, talvez, não? É difícil, né? É Então, isso que mentalidade. você está falando vai de encontro também com outro dado da pesquisa. Assim, dos que se declaram leitores, a gente coloca aqui, todos tiveram algum tipo de influência para se tornar Sim, um leitor. E em primeiro lugar, a influência é a mãe ou responsável feminina, eles apontam como quem influenciou na leitura, e em segundo lugar, o professor. Claro, tem também o tio, tem assim um amigo que gostava de ler, mas assim, os pais e o professor têm um papel muito fundamental nessa questão do hábito da leitura. Outro ponto que você tocou é o seguinte: ninguém começa a gostar de livro porque é obrigado a ler um livro. não, A gente começa a gostar de livro quando a gente descobre alguma coisa que faz sentido. Eu ia falar, para mim foi muito fácil ser leitora, porque assim, na minha casa, minha mãe lê, meu pai lê, minha mãe teve uma época que trabalhava muito, viajava demais, né, quando ela estava na promoção social. Sempre ela voltava com livro de presente. Presente nunca era um brinquedo, era um livro, um chocolate, sempre. Então, assim, isso me ajudou muito, porque também vinha aberto. O que você gostou, você lê. O que você não gostou, não gostou. A leitura como prática, que não é aquela escolar, ela tem que ser livre. Se gosta de ler gibi, gosta de ler mangá, tudo bem. Tem muita gente que começou lendo gibi da Mônica. E é uma forma de começar. Então, cada um vai se identificar com um tipo de assunto, com um tipo de história, e ler por prazer ajuda muito a desenvolver essa habilidade de ler, que é mais difícil na leitura para estudar, né? Que é a leitura que você, de certa forma, é obrigado. Faz muita diferença isso, assim, você proporcionar, muitas vezes mas quer que leia Machado de Assis. Machado de Assis é maravilhoso, eu adoro, mas assim, realmente talvez não seja que coloque uma pessoa no mundo da leitura. Não não, não deveria ser o primeiro livro a ser lido, né? Porque é muito complexo, né? Mas tem muita coisa legal. Livro infantil, a gente tem uma riqueza na produção da literatura infantil no Brasil. Hoje tem coisas muito legais, que são os clubes de assinatura, que você assina e recebe sim, um livro por mês em casa. Isso tem para adulto, tem para criança. Normalmente eles têm uma curadoria incrível de gente que está pensando e vendo o que é mais legal. Assim, hoje a gente tem muita possibilidade. O que falta hoje, assim, olhando para um cenário? Falta investimento em biblioteca. A gente sim, tem pouquíssimo investimento em biblioteca. Biblioteca é um local de democratização do acesso ao livro. Sim, países sérios têm bibliotecas bem montadas.
Tem uma pesquisa de 2019 que chama Retratos da Leitura na Biblioteca Escolar, Ângela, que assim demonstra que as escolas foi focada em biblioteca escolar mesmo e medindo com o desempenho escolar. As escolas que têm biblioteca organizada, um espaço com acervo, com um responsável, que tem uma coisa também, põe qualquer pessoa lá para cuidar da biblioteca. Quando a pessoa que cuida da biblioteca é um leitor e é apaixonado, aquela biblioteca tem uma vida. E isso, a gente verificou que isso tem uma diferença no desempenho das notas, tanto de português quanto de matemática. Dá diferença de nota no SAEB. Porque a gente pensa, não, matemática é uma coisa, português é outra, não é. Né? O conhecimento, ele é único. Então, assim, às vezes vai mal matemática porque não consegue entender o problema, às vezes. Né? Sim, isso e a gente espera, assim, também, e eu acho que daí essa petição que está fazendo, que as pessoas assinem, no sentido da gente lutar para eliminar uma das barreiras do acesso ao livro, né? Que o livro ele teria que ser subsidiado para que ele possa ser acessível em termos financeiros a todos, né? As edições que a gente vê, por exemplo, na Europa, que são aquelas edições de bolso mais simplificadas e que a pessoa carrega para lá e para cá porque é mais leve. Lógico que quem já é um leitor formado, ele gosta de ver a edição, a forma como foi montado, né, o livro e tal. Mas se não, fazer um livro chegar ao leitor, ao público, mais barato, né? Porque uma coisa que eu percebo assim, quando a gente estuda um pouco da história da leitura, a história do livro, né? Da leitura mais difícil, mas a história do livro, o que eu percebo? Por exemplo, grandes governantes, imperadores, que ninguém ouviria falar, que inclusive reinaram muito pouco, se tornam conhecidos pelas bibliotecas que construíram, né? E uma coisa que na história a gente percebe, assim, é que o homem tem necessidade de conhecer seu passado, quem ele é, da onde ele veio. Isso faz parte da identidade da pessoa, não é nem gostar de história ou gostar de leitura, mas há uma curiosidade, né? Então a gente fica pensando o seguinte: na China teve um imperador, que é o primeiro imperador chinês, Qin Huangdi, né? Que foi inclusive o cara que começou a construir lá as muralhas da China, ele que deu início a isso tudo, aquele do exército de terracota. Esse foi um imperador terrível, autoritário e tudo mais. Ele tinha bibliotecas gigantescas. Ele tinha autores que trabalhavam todos os dias para contar os acontecimentos que aconteciam no seu império, tá? E um fato interessante é que eles, na época dele, era costume fazer a escrita na madeira. A madeira era tratada de um jeito para durar, para não estragar, tanto que a arqueologia descobriu uma parte gigantesca dessa biblioteca aí. E isso é no segundo milênio antes de Cristo, né? E aí, o que é que a gente... Ele lia cerca de 100 quilos de livro, né? Porque os livros, inclusive a madeira que era escrita, depois ela era agrupada. Então, ela virava mesmo um livro de madeira, né? Então, ele às vezes tinha dia que ele precisava ler e despachar tal, eram 100 quilos aí de livros que ele usava para administrar o reino. Quer dizer, é uma dificuldade essa? Você imagina a estratégia para fazer tudo isso. Mas, mesmo assim, era feito. Então, grandes governantes e imperadores tinham os seus escribas, né? Não só no Egito, mas tinha aí os seus autores,
né, filósofos, historiadores que registravam isso e que vai gerando algumas bibliotecas que até hoje, se não existe mais fisicamente, como a Biblioteca de Alexandria, né, elas existem na memória de quem vivenciou isso, né? Até eu pus aqui algumas bibliotecas que a gente pode ver aí, né? O Assurbanipal. Nínive era uma cidade de muita cultura, embora tenha todo o problema bíblico, né, da narrativa bíblica, da questão dos assírios, por causa da escravidão aí dos hebreus e tudo mais, mas essa é uma visão que descarta ou que não leva em conta a, quando o olhar do governante para a cultura. O Assurbanipal foi o que criou a Biblioteca de Nínive, né? Que hoje fica no Iraque, ela já foi escavada já em grande parte, tinha mais de 200.000 placas de argila da escrita cuneiforme, também tinha os papiros, né, que não subsistiram, né, porque já é uma um local de marca mais difícil de ser conservado, mas, por exemplo, ele é um monarca que é lembrado pela sua biblioteca. A biblioteca de Nínive é chamada de a Biblioteca de Assurbanipal, né? Já diferente dessa biblioteca de Alexandria, a gente tem na memória, não há fisicamente, mas a memória dessa biblioteca deu origem a uma das coisas mais espetaculares do contemporâneo, que é a nova Biblioteca de Alexandria, né? No Egito. Uma outra aí que tem muitas, né? São lindas, maravilhosas. Eu não fiquei pegando aquelas ainda medievais ou da Idade Clássica, mas, por exemplo, a Biblioteca de Pérgamo, na Turquia, né? Ou na Índia. Essa biblioteca de Nalanda, ela é interessante, só existe vestígios dela. Ela era um conjunto de 3 grandes bibliotecas por área que fundavam tipo uma universidade para o estudo do budismo, né? Então, a gente vai vendo aí que existe. Eu tinha posto mais umas coisas aqui, mas parece que eu não estou achando, porque eu também demoro para achar as coisas. A gente vê o seguinte, que a leitura, ela é uma consequência de uma ação, de uma decisão política, né? Essa decisão política leva à construção de uma sociedade, eu não vou chamar de culta, porque essa é uma palavra tão Não é, que não também diz acho que não é nada, isso. né? Não é isso. Mas uma sociedade onde os indivíduos são capazes de compreender quem eles são, o que é o mundo onde eles vivem, né? Aqui eles estão submetidos. Então existia, por exemplo, na antiguidade, essa prática de leitura coletiva. Aqueles que não tinham acesso à escrita, porque não era todo mundo, por exemplo, a Grécia Antiga, que todo mundo fala tanto, ela era uma sociedade da oralidade. Então, o que há de escrito era lido em praça pública. Então, há aí uma importância muito grande. E a gente sabe a herança que a gente tem da Grécia clássica na nossa civilização. Também tem bibliotecas romanas. Eu pus também uma que eu não estou achando aqui, porque eu tenho que pensar, falar e tal. Por exemplo, a biblioteca de Tombuctu, né? Que é no Mali, que hoje é patrimônio da humanidade e que foi construída numa região desértica. Tombuctu foi uma ela se destacava pelo tanto de livros que eles tinham. Então, ela é do século XIII, num lugar onde todo mundo vinha visitar. A cidade era rica por causa dos livros. Então, havia feira de livro e a cidade se desenvolveu.
E todo mundo naquele comércio que se fazia pelo deserto do Saara passava para visitar Tombuctu por causa dos seus livros. Então isso marca a civilização, né? Quem a gente é, né? E eu acho, Ângela, a gente está num momento também, a gente, assim, o mundo vai nos últimos 50 anos, a evolução que a gente teve, a gente deixou de ser, o mundo, as riquezas, elas não estão tanto mais nas coisas, elas estão ela está no conhecimento, por isso se fala tanto em economia criativa hoje. Países que investem nisso, que tratam os seus bens culturais, a sua produção científica, a sua produção literária com seriedade, são países que são economias fortes, né, que estão à frente disso. Tem tratados aí de economia criativa sendo discutidos aí no mundo inteiro. Países avançados estão investindo nisso. Você vê, mesmo países, por exemplo, que evoluíram depois de uma situação muito complicada, Coreia do Sul, né, assim, que foi arrasada numa guerra. O que eles fizeram? Investiram em educação, em leitura, em pesquisa científica. Hoje a Coreia é um país, assim, economicamente muito forte, muito significativo, e também é um país que está investindo na economia criativa em vários aspectos, na música, na literatura. Tem K-pop, o mundo inteiro conhece esse tipo de... É uma música adolescente, mas eles investem mesmo no que é produzido no país, em termos de economia criativa. E isso vai ser uma força daqui para frente, né? A gente é um país rico por conta do agronegócio, eu acho que a gente vai continuar sendo forte nisso, mas eu acho que se a gente investir um pouco também, tanto na nossa produção, que a gente também é um país muito rico culturalmente, por ter gente de todos os lugares do mundo, por ser cosmopolita, por a gente ser um resultado aí numa mistura de muita gente, a gente tem muita coisa para produzir, muita riqueza. E eu acho que se a gente investisse mais nisso, explorasse mais isso, a gente poderia crescer muito mais como nação, também economicamente falando. Eu não estou nem falando só de como sociedade, economicamente também isso tem uma força muito grande. Pessoas bem formadas são capazes de ter uma ocupação com um salário muito melhor, o que gera tributos e o que movimenta a economia, né? Gera riqueza, né? As invenções geram riqueza, a produção literária gera riqueza. Então, isso faz sentido economicamente, além de fazer sentido socialmente. Aí você acha, aí uma questão bem interessante, polêmica, esse movimento em defesa do livro, que foi só sair que os tributos incidiriam sobre o livro, pelo menos foi assim que a sociedade, né, a gente entendeu essa questão, que o livro iria subir X% e tal, foi surpreendente o movimento desencadeado de defesa do livro. Você acha que isso vai ajudar a gente a divulgar a leitura? Eu acho que vale a pena contar, Angela, um pouquinho disso. O que acontece? O livro, ele no Brasil, ele já não é taxado há muito tempo. Quando é que começou a história do livro ter uma imunidade? Lá na Constituição de 46, né? 46. O Jorge Amado fez uma emenda constitucional propondo a imunidade naquela época para o papel, porque se entendia muito o livro como objeto, né? Ele fez essa proposta de emenda e isso já entrou na Constituição de 46 com o quê? Com a finalidade de garantir diversidade de expressão e de pensamento, quer dizer, que fosse possível produzir tanto o livro quanto o jornal por todas as visões, senão também grupos econômicos ficariam à frente disso. Então, assim, era uma questão muito de democratização, de liberdade de expressão e de liberdade de conhecimento. Na sequência, nas outras constituições, isso foi sendo ampliado, quer dizer, já na Constituição seguinte, a imunidade ela foi conferida para o papel e para o livro. E desde então, a gente nunca mais teve qualquer tipo de tributo sobre o livro, né? A Constituição Cidadã de 1988, ela mantém lá no artigo 150, inciso 6, a linha D, olha, proibido instituir impostos sobre o livro. E aí o papel destinado à sua impressão, jornais e revistas também.
Isso tudo visa garantir liberdade de expressão, garantir acesso ao conhecimento, tem uma finalidade isso. O que acontece? Os tributos no Brasil, de 46 para cá, o nosso sistema tributário ele foi virando essa loucura, né? Quem é empresário sabe, é difícil entender. Então, assim, nós do livro, a gente não é contra uma reforma tributária, muito pelo contrário, acho que o Brasil precisa simplificar a forma de apurar seus impostos, a gente precisa ter uma forma de cobrar onde esse dinheiro é investido. Então, o problema é o seguinte, nessa simplificação proposta agora com a criação da CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, isso foi tratado de uma forma muito heterogênea e, assim, ela cria uma contribuição sobre o livro que hoje não existe. O PIS/COFINS que a CBS vai substituir, ele foi estabelecido com alíquota zero para o livro. Isso foi pensado, né? Então, isso é uma conquista que a gente não pode perder, porque, de fato, isso vai encarecer o livro. Ele, mais que encarecer o livro, ele vai inviabilizar algumas coisas. Por exemplo, pequenas livrarias. Isso a gente não falou aqui ainda. A gente tem um número minúsculo, assim, considerando a quantidade de municípios que a gente tem, a população que a gente tem, o número de livrarias é muito escasso. Isso faz diferença? Dá para comprar na internet, né? Todo mundo pode pensar assim, dá para comprar na internet, chega em qualquer lugar. De fato, a internet, ela facilita isso, o e-commerce facilita muito, ele cresceu no último ano para compra de livros, é um instrumento viável e importante também, a gente investe nisso, mas a livraria é um lugar de descoberta. Normalmente na internet você compra o que você já sabe que você quer. A livraria é um lugar de você descobrir, entrou ali, começou a mexer, a hora que você saiu com uma coisa na mão que não era o que você estava procurando. Então, a gente precisa investir nisso também, né? Manter firme aí as livrarias. Esse imposto, por exemplo, para as livrarias é inviável, porque a margem da livraria não é essa, é menor que isso, é menor que esse imposto. Então, é claro, assim, é que no sistema tributário você tem lá as compensações, é tudo uma loucura, acaba sendo um pouco menos que isso, mas é um tipo de contribuição que vai inviabilizar um mercado que, na verdade, a gente precisa fortalecer, né? Para que ele, assim, o que a gente precisa fortalecer? A gente precisa investir em políticas de leitura para a gente ter mais leitores, porque num país que você tem mais leitores, você tem um mercado editorial mais saudável, né? Com mais gente lendo, o livro acaba ficando mais barato, porque tem escala, né? E também tem que facilitar esse acesso, tornando... sabe aquela Tostines? Vende mais porque é fresquinho porque vende mais? Claro. O caso é esse, a gente precisa investir em políticas para leitura e esse mercado precisa se fortalecer. Neste momento que a gente acaba de sair de uma pandemia, que as livrarias ficaram fechadas aí por quase 4 meses, isso é um tiro final, é um tiro de misericórdia taxar o livro, tá? Porque a gente até fez uma campanha recentemente para a retomada das livrarias, ela ainda está rolando, vou aproveitar e contar aqui, Ângela, a gente fez um projeto que chama Projeto Retomada. Qual que é a ideia desse projeto? É ajudar que essas pequenas livrarias, porque são elas que estão disseminadas no país, né? Grandes redes estão também passando por dificuldades, mas aquele livreiro que é o cara que faz curadoria, que faz evento na livraria dele e que forma leitores, a gente criou esse projeto para ajudar. Nós tivemos 230 livrarias em todo o país inscritas. Com o que a gente arrecadou, a gente vai conseguir beneficiar 53 livrarias. A gente já fez um repasse, de 5 mil reais para cada livraria nesse mês. Vamos fazer mais um em setembro. A gente precisa chegar na meta de arrecadar o que falta. Entrem lá, gente, no projeto retomada.org.br, quem quiser contribuir. Qualquer ajuda, falta pouco para a gente chegar lá para fazer a segunda parcela. Mas, assim, é um cenário, que eu estava falando, é um cenário político, econômico, bastante difícil para o setor do livro. Por isso, essa campanha do Defenda o Livro, a assinatura aí da petição, inclusive foi uma iniciativa
da sociedade, não foi do mercado. Se você ver, essa pessoa não foi criada pelo mercado. A gente soube disso, ficou muito contente com a repercussão social, vendo a sociedade civil se engajar, né, nessa demanda, nessa luta. E assim, estamos aí com 900 mil assinaturas. A gente deve chegar ao 1 bilhão de assinaturas hoje. A gente está imaginando que isso chega ainda hoje. Olha, eu vou até olhar daqui a pouco aqui para ver enquanto a gente está. Mas realmente ela é uma demanda da sociedade, porque esse imposto ele vai afetar a sociedade como um todo. Vai ser mais difícil, vi nas redes sociais. Vai ser mais difícil. Tudo vai ficar mais difícil. Então, eu vi nas redes sociais um movimento gigantesco. Eu falei, nossa, é muito bom isso. E surgirem grupos, por exemplo, Facebook, e em outras redes sociais, eu amo ler, ou clube da leitura, ou isso, a discussão de obras tal. Parece que uma notícia que seria ruim, ou que pode ser ruim, que ainda não foi aprovado, mobilizou a sociedade, inclusive aqueles que não são grandes leitores, mas que entenderam a importância, né, eu sei que não é, às vezes não é assim. Em história ou em política, que é uma coisa que eu amo, há muita ideia de que o governante seria maniqueísta. Ó. Eu vou tributar o livro porque eu quero gente ignorante, porque é mais fácil manipular. Não, não, sim. A pessoa que ignora a leitura, não estou chamando de ninguém de ignorante, que seria um desrespeito, mas a pessoa que ignora a leitura, que não lê, lógico, ela é mais fácil de ser levada, inclusive por fake news, e porque ela, até quando nós vamos ter campanha política agora, né, municipal, até quando alguém fala a sua proposta, a pessoa que não é leitora, ela tem uma dificuldade de parar e refletir e falar, pera, isso tem lógica, isso tem racionalidade. A leitura dá essa agilidade de pensamento. É só a leitura que faz isso com a gente, nada mais. Né? Nada mais, não tem outro método, e isso é milenar, né? É milenar. Então, por mais que a tecnologia venha, a pessoa que quer ter conhecimento, que quer ter reflexão e quer ter seu próprio pensamento e expressar-se por si, tem que ler. Eu, pelo menos, não conheço, como historiadora, outro modo de fazer isso. Mas esse movimento que foi entendido até como um maniqueísmo, o governante está fazendo de propósito. Eu entendo, eu tenho muitas críticas ao que acontece, mas eu entendo que nesse caso é uma questão de uma reforma financeira que envolve tributo, envolve imposto, envolve isso e aquilo, do Estado que num momento muito peculiar precisa arrecadar, né? A gente sabe disso, tá? Não é só o Brasil que está passando por isso. E que, de repente, envolveu o livro como um produto nos tributos que vão incidir sobre tudo, inclusive o livro. É isso, né? A CBS não foi criada para o livro, ela é uma contribuição sobre bens e serviços. O que acontece é que ela está criando uma alíquota que não existe para o livro hoje. Então, por isso, essa luta em defesa do livro. É verdade, não foi pensado especificamente para o livro esse tributo. É um tributo geral que vai afetar vários outros setores de bens e serviços, mas no caso do livro, a gente entende que o prejuízo é muito grande. Inclusive, assim, vou fazer uma conta boba aqui, a gente tem um mercado, editorial de livros de 5 bilhões. Se você tirar 12, conta. Professor de matemática e estatística me mata se me ouvir fazer isso. Mas, assim, se aplicar 12% em cima disso, o que o governo arrecada é muito pouco perto do prejuízo que vai acontecer, entendeu? Do que vai... o efeito que isso pode ter. Agora, essa conta que eu fiz, obviamente, é de padaria total, mas, assim... Então, se o efeito desse tributo que agora
se pretende incidir sobre o livro, não soluciona nenhum problema do governante. Então, nesse sentido, essa petição, essa luta das pessoas para que o livro fique fora dessa tributação, porque em nada vai afetar a arrecadação estatal, né? Porque se a gente constata que nós somos um mercado pequeno, né? Pouca Nós gente somos, para o tamanho do compra país que nós temos, é muito pequeno o nosso é mercado. muito pequeno. Então, o que acontece é que se é um mercado pequeno e o livro ele já é oferecido no mercado com o mínimo possível para que sobreviva o autor, para que sobreviva as editoras e as livrarias, que seriam Não, e os tem três órgãos. distribuidor também, né? Que o livro não chega sozinho lá na livraria. Tem toda uma cadeia, tem a gráfica nisso. Então, assim, é caro levar o conhecimento, gente. É, é um processo. Embora assim, a gente fala muito que livro é caro, mas assim, desde a desoneração do livro, a gente chegou a ter a redução do preço do livro considerada a inflação, quer dizer, a inflação foi subindo o preço das coisas e o preço do livro permaneceu estável por muitos anos. E teve um período que o livro chegou a ficar 40% mais barato do que ele já foi. Hoje, se você pensar, é que tem uma questão de valor também, eu acho, cultural. Tem livro por R$19, gente. R$19,90. Tem muito livro bom por R$19,90. Tem livro caro? Tem. Livro de medicina é caro, é muita pesquisa, mas tem livros super acessíveis no mercado. Super acessíveis. Então, é uma questão de valor também, porque quanto custou o número 1 do McDonald's? Eu acho que é mais de R$19, não é? Não, então, e isso eu ia comentar. Por exemplo, se eu sou uma leitora mesmo, não só leio porque eu preciso, porque é meu trabalho, mas eu leio N coisas e é uma coceira, assim, meu parque de diversões é uma livraria, né? Mas eu vejo o seguinte, eu uso alguns livros que eu comprei quando eu fiz faculdade, que eu nem vou contar, mas que faz tempo pra caramba, né? Então, veja, se eu dividir o uso que eu fiz daquele texto, certo? Eu tenho um livro que eu uso muito, que é o Celso Furtado, um autor importante no que eu faço, que o meu é de 1973. Ora, essa semana passada eu dei aula e usei o texto. Então, aquilo que eu paguei no texto, além de possibilitar o conhecimento com o qual eu ganho meu dinheiro, que está baseado na obra do autor também, no que ele me ajudou a construir aí do meu pensamento, mas é um objeto que eu uso até hoje. Eu tenho um livro, bom, eu gosto de comprar livro antigo, livro isso, livro aquilo, porque eu gosto do livro em si como objeto, né? Mas eu tenho livros editados no fim do século XIX que eu uso hoje. Então, é um valor que tem que ser considerado nesse sentido, é um objeto de trabalho. Né? Mesmo quem faz, que não vai ser professor, que vai fazer outra atividade, em algum momento vai ter que usar uma fonte, uma questão aí de coisa. Mas eu entendo que se o diálogo com o governo, né, com o Estado, a gente é sociedade, tem que dialogar, afinal, né, é o que nós queremos. No sentido de que não acusar esse maniqueísmo. O governante gosta de gente ignorante. Não, sim, pode ser que ele não dê muita importância para um fator intelectual e tudo mais. Hoje a gente tem uma polêmica disso, mas no caso do livro, o argumento deveria ser: olha, taxando o livro com esse tributo, vão fechar livrarias. Bom, o distribuidor não vai ter, porque gera emprego também, né? É uma cadeia que gera emprego, que envolve muita gente e tal, e que não resolve o problema financeiro do Estado. Esse que é, a arrecadação disso vai ser mínima. Eu acho que a gente tem governante que consegue pensar
outras soluções que não taxar o livro. Daí porque eu acho que essa petição é fundamental, né? Que todo mundo tem que participar e Olha, estava olhando aqui, Ângela, somos 95, 950 mil defensores do livro hoje. nossa, é muito, Vamos chegar em 1 milhão, acho que ainda hoje, vamos ver. Você estava falando sobre o quanto você usou o livro. Tem uma coisa que eu acho que o livro é uma experiência que fica com você o resto da vida. Mesmo que você não volte para aquele livro, o livro é igual viagem. Ele transforma coisas na gente. sim, Aliás, é um tipo de viagem, né? Você vê como viajar, conhecer outros lugares, abre a nossa cabeça, abre as possibilidades, muda um pouco o jeito da gente ver o mundo. A leitura também faz isso. A leitura, você pode viajar por tantas coisas, né? Conhecer tantas coisas, culturas diferentes, não precisa ser também o livro só histórico de conhecimento, o livro que a gente chama de livros de entretenimento, que são os livros de ficção, eles também transformam a gente, eles fazem a gente enxergar as coisas claro, de forma diferente. Então, eu acho que o preço disso, no final das contas, o que fica com a gente é eterno, é como quando a gente viaja, né? São as experiências que modificam a gente como pessoa. Isso faz muita diferença em quem a gente se torna e onde a gente chega, né? Como a gente vê o mundo. E a gente tem aqui um monte de comentário. Ó a Fabiana aí, ó. Fabi! Que delícia! Agora é a sessão memória, assim, sessão recordação, né? A Fabi, como você falava, chamava a gente quarteto... Trio Los Quatro. Trio Los Quatro, Fafer Julu. Ai, meu Deus muito legal. É muito legal, Fabiana. Bom te ver aqui, que bom, né? Então a gente tem essa ideia. É bom, né? Falar, sabe por quê? A gente vai reunindo gente, né? Eu não vejo, não sei se é porque eu também sou impregnada disso, mas eu não vejo saída para as pessoas sem leitura, né? É uma coisa que eu não vejo como uma pessoa possa viver. Lógico que tem gente que pode viver, mas é uma coisa tão que preenche tanto, né? A gente não precisa gastar dinheiro em outras coisas para preencher as ausências que todo ser humano tem, né? A leitura, ela ajuda a gente a resolver a vida da gente, né? A gente se posicionar, a gente trocar de ideia quando a gente teima muito numa coisa. Um bom texto responde para a gente isso, né? Possibilita que a gente seja mais flexível, que a gente veja a riqueza que há no mundo de ideias. Você tem almas gêmeas, você descobre lá na Polônia, por quê? Porque você lê um texto do sujeito, né? Ou na China, ou na Índia, enfim. Essa é a leitura que possibilita a gente conhecer o mundo, né? Não só a si mesmo, né? Eu deixei aí. E, Ângela, sabe o que eu acho? Às vezes, assim, tem gente que faz tempo que não lê e tal. Ler é meio como fazer atividade física, eu acho. Assim, às vezes você fica meio enferrujado e tal. Mas, assim, se pegar uma coisa que gosta, como esporte, se você for para o que você gosta e começar a fazer, vai chegar uma hora que você não vai mais conseguir ficar sem. É uma habilidade a ser treinada em qualquer idade. A Amanda pedindo para você falar um pouco da leitura digital. Eu não posso, viu, Amanda, falar muito, porque eu amo o livro. Eu sou capaz de pegar uma coisa na internet e que não é muito imprimir para ler. Ou então eu fico desesperada encomendo o livro que chega pela internet, ou vou na livraria e pego. Porque eu gosto eu vou para baixo e para cima com o livro. Mas a Fernanda pode te falar sobre isso. Amanda, eu vou te falar da minha experiência pessoal com leitura. Eu leio no livro impresso e no livro digital da mesma forma. E para mim, cada um tem as suas vantagens. Sinceramente. Livro impresso, ele é bonito, ele é cheiroso, ele é esse objeto de desejo.
Assim, por exemplo, livros que têm ilustrações e gráficos, eu gosto do impresso. Porque é diferente você ver isso no digital. Mas, assim, hoje você pode ter experiências de leituras no digitais muito similares. A leitura de texto corrido, ela é muito similar à leitura do texto, no texto de papel, na minha opinião. Não sei se é porque eu já estou bastante acostumada. A vantagem, Angela, é que dá para levar a biblioteca inteira na bolsa. Em qualquer lugar que você estiver, você abre a sua biblioteca. Realmente é uma vantagem. Eu viajo, não agora, nesse período de pandemia, mas normalmente eu viajo muito. Eu estou sempre com o e-reader na bolsa e os meus livros estão sempre comigo. Isso facilita demais. Se eu tivesse que carregar todos, talvez eu não lesse tanto nessas viagens. Mas eu acho que são formas de leitura, do meu ponto de vista, elas se completam. É uma delícia ter um livro lindo na estante, e tem livros que são lindos. Olha, eu já comprei o digital porque eu queria ler na hora, e eu sou imediatista mesmo. Queria ler na hora. Aí eu achei aquele livro tão lindo, tão lindo, gente, não dava desse livro só aqui no digital. Comprei o impresso. Já aconteceu. E o contrário já aconteceu também. Comprei o impresso, comecei a ler o impresso, estava gostando. Aí viajei, não foi comigo o livro, eu comprei o digital para continuar lendo. Então, é só uma possibilidade diferente de acessar. Tem pessoas que defendem que dizem que o cérebro ele retém menos quando você lê no digital. Eu não sei dizer, mas eu já vi gente em alguns debates dizendo isso. Agora, pode ser, a gente foi educado para ler no papel, né? Assim, o nosso cérebro acostumou a assimilar informações no papel, mas, sinceramente, eu não noto diferença, porque eu leio no digital também, eu acho assimilável também, não vejo muita diferença, não. Talvez seja uma coisa muito pessoal, eu acho que talvez geracional, Angela, a gente aprendeu a ler no papel, então acho que talvez novas gerações aí que já estão, os nativos digitais talvez tenham mais facilidade, embora você vê, normalmente, o que tem menos no digital ainda é o livro infantil, embora as crianças sejam nativas digitais. Por quê? Porque a figura, a forma, né? A criança gosta muito mais do livro impresso, muito mais. Eu tive uma vez uma aula com um professor inesquecível, Edson Passetti, e ele fez ele foi meu orientador de doutorado, de mestrado, genial, ele tem vários livros, e ele começou uma aula perguntando para a gente, todos tinham que dizer como descobrir o mundo, né? E aí foi um exercício de reflexão. Eu descobri o mundo lendo Monteiro Lobato quando era criança. E olha que não era nem grande coisa atrativa, era aquela coleção de capa verdinha que tinha na capa minha dura, casa. 8 volumes. Capa dura. Eu tenho ainda na casa da minha mãe. Eu tenho isso, sim. E depois eu li aqui, eu vivia no sítio do Pica-Pau Amarelo, eu passei a morar no sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E depois, muito nova, porque eu meio que me alfabetizei sozinha, porque meu pai lia muito jornal, e ele deixava eu recortar as letrinhas depois que ele lia. E eu fui meio que, acho que com 5 anos de idade eu já lia, porque na época também não tinha escola para criança muito pequena, enfim. Aí eu fui meio. E aí, com 7 anos de idade, 8, eu comecei a ler a literatura adulta, porque acabou a coleção, mas meu pai tinha comprado toda ela, o Monteiro Lobato infantil, o Monteiro Lobato adulto. E o primeiro livro que eu li dele foi O Presidente Negro. Maravilhoso texto, né? Eu nunca vou esquecer. E aí você vê como que a leitura constitui. Mais para frente, uma vez que eu fui dar uma palestra, não lembro onde, era a campanha política, fui lá uma aula de política, era a campanha política do Obama. E eu resolvi começar por esse livro e o pessoal se surpreendeu, falou, nossa, mas como que um autor brasileiro teve essa capacidade, essa perspectiva de fazer uma crítica tão incisiva do preconceito, principalmente da questão racial, né, nos Estados Unidos, e antecipar
essa coisa. Então, e não era um livro de história, e não era um livro obrigatório, não era nada, que eu meio que li por acaso, porque tinha em casa, eu peguei para ler. Então, e aí, nessa aula, eu falei, bom, eu pelo livro. E aí eu vi que tinha gente de outras gerações, outra falou a televisão, e já teve até gente que falou o computador, a internet, aí tudo, né? Então, é uma questão, por exemplo, eu não tenho ainda nada para ler livro digital. Eu tenho acesso, que meus alunos me mandam. Eu só ia falar um livro que a gente vai usar, eles imediatamente já acharam na internet, né? Eles leem numa boa. Eu não tenho essa experiência ainda, mas vamos ver se eu consigo aí ir me atualizando, porque de fato, quando a gente viaja, eu nunca leio um livro só de uma vez, né? Então eu levo Eu também não. três. Eu E também, daí mas já fica a minha bolsa só com aquilo lá, que pode ser que a experimente, acho que você gente. vai gostar. A Amanda, Eu e acho que você vai ela tá gostar. falando aqui que ela começou agora lá, e ela está habituando muito bem. Então eu vou experimentar, né? É, você estava Gente, contando aí da coleção do Monteiro Lobato, eu tive uma experiência parecida, que eu também terminei de ler a minha. Minha mãe trazia muito livro para mim, mas chegou uma hora que acabou ali e tinha uma coleção dela do Jorge Amado. E eu falei, mãe, eu vou ler esse. Ela falou, você não tem idade para ler isso ainda. Aí eu falei, mãe, mas acabou. Ela falou, tá bom, começa com esse, ó, deu Capitães de Areia, que foi o primeiro do Jorge Amado que eu li. E inesquecível. e fala um pouco disso também da questão do livro, né? É muito legal. Aí eu depois também liberou, pude ler o Jorge Amado inteiro sem problemas, depois do Capitães de Areia, mesmo sendo nova. É. Bom, gente, foi uma conversa de uma hora. Eu fiquei Delícia. tão feliz, porque eu tô olhando para a Fernanda, assim, eu tô vendo a Fernanda dos 15 anos, né? Daquela Ah, farra que a gente fazia na aula, a gente ai, gente, fazia era uma feira de delícia. tudo. Era Foi feira uma. das nações, feira de ciências, feira de não sei o quê, festa daquilo. A Foi gente muito se bom. Nosso divertia, colegial né? foi muito legal. E eu admiro muito a Fernanda, porque afinal ela construiu uma carreira baseada numa coisa tão importante. Agora, ela, como diretora executiva, né, da Câmara Brasileira do Livro, tem um papel aí fundamental na nossa vida, né? Porque depende das ações deles, e eu acho que é por isso que eu estou até pedindo para todo mundo apoiar, porque isso é importante, seja digital ou mesmo a pessoa que não usa o livro, mas ela pega os conhecimentos na internet, até essas enciclopédias mais utilizadas, né, Wikipédia e tudo mais, há alguém ali que leu, que estudou muito e que entra ali e contribui aí de uma forma coletiva, que é muito bacana essa ideia até, né? Mas tem um autor por trás disso. E esse É isso autor, aí. para subsistir, ele precisa que a obra dele seja consumida também. Ele tá disponibilizando publicamente uma coisa, né, dividindo aí com o mundo inteiro, porque isso aí vai sendo traduzido, mas ao mesmo tempo, para ele continuar produzindo, ele precisa ver o seu trabalho de autor reconhecido, né? Mas Sem parabéns, dúvida. viu, Fernanda? Muito obrigada. Ai, Angela, foi uma delícia. Eu estou muito feliz. Foi muito legal. Adorei. Foi muito Adorei. legal. Nós vamos conversar outras vezes, outros Vamos assuntos. falar de direito autoral na próxima. Tem bastante Vamos, coisa para falar. vamos sim. Vamos convidar aí também os autores para discutir com a gente. Vamos. Obrigada, Boa. minha querida. Amei te Obrigada. ver. Beijo. Parabéns, viu, por tudo que você. E obrigada mesmo por todo o conhecimento que você trouxe para gente. Um beijo. Obrigada a Gente, você. obrigada, viu? Tchau, Até a gente. próxima. Tchau, Tchau, Andrea. beijo. Tchau. Até. Beijo.